Ok, pessoal, então, meu boa noite oficial aí, começamos a gravar a aula de hoje. Como eu havia feito a introdução para vocês, a ideia da aula de hoje já está para vocês, a questão da aula lá no slide, os slides já estão, desculpa, efetivamente deixa eu só colocar aqui o PDF, que eu acho que fica melhor. Já estão lá no Classroom, vocês podem pegar, aula 1 Octave, lá eu já postei. Deixa eu só organizar aqui e eu vou fazer a seguinte forma hoje. Eu vou deixar na minha direita, eu sei que para vocês com certeza vai ser pequeno a resolução ali, já vou explicar o porquê eu vou fazer isso hoje. Diferentemente, eu não vou usar o PowerPoint em modo full screen, como a gente sempre faz, porque o objeto é Octave hoje. Como eu já havia introduzido antes de começar a gravação, a gente vai fazer a transição agora do Scratch, em que vocês usavam módulos, blocos, para tentar fazer uma programação algoritmo a partir da resolução de um algoritmo genérico a partir de um problema posto. Então, a gente tinha o problema, fazia a resolução, nem que seja mental, jogava no algoritmo genérico, criava alguns blocos, usava os blocos do Scratch e montava a nossa lógica para tentar executar, dar uma sensação de programação para vocês. Por que uma sensação de programação? Porque, na verdade, a gente só estava implementando uma solução algorítmica, através do movimento de blocos. Então, vocês tinham um bloco de entrada, bloco de desenvolvimento, vocês tinham os blocos de desvio condicional, os famosos Cs lá, vocês tinham blocos de laço. O que nós vamos fazer agora no Octave? No Octave, nós vamos usar uma linguagem de alto nível, tá? Nós vamos usar o Objective-C, que é uma espécie de linguagem C. Sintaxe muito próximo para quem já teve algum contato com programação e com linguagem C. Vocês vão ver que é muito próximo, só que ela não é tão tipificada, ela não precisa definir as variáveis. Para quem já programou, sabe o que é isso, mas depois eu vou mostrar isso no Octave direto para vocês. É mais simples. O ambiente do Octave, tal qual o MATLAB, eu já expliquei porque a gente não está usando o MATLAB, porque nós estamos acessando remotamente, e o MATLAB exige uma licença. O Octave é o equivalente ao MATLAB, no entanto, é software livre. Nós vamos usar ele de forma online. Eu, pelo menos, vou usar ele de forma online para vocês seguirem os mesmos passos. Dá para mim baixar o Octave como eu fiz com o Scratch local? Pode, Octave tem uma versão, você baixa e roda local na tua máquina. Tem vantagens e desvantagens? Óbvio que na máquina local ele vai rodar mais rápido, mas você tem que baixar e instalar, certo? Eu optei por mostrar para vocês no online, nada proíbe que vocês façam a instalação do Octave, ele vai funcionar da mesma forma, com as 3 grandes janelas deles, que a gente já vai ver isso, certo? Então, voltando para cá, vocês devem estar vendo na minha direita, vai estar a aula de hoje, a aula do Octave 1, vocês podem baixar e fazer a mesma coisa na sala de vocês, é ótimo, no computador de vocês, para vocês poderem acompanhar. E aqui na minha esquerda, eu vou procurar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar o Octave. Octave Online, tá? Então, Enter. Vocês vão encontrar primeiro o link do Google. Eu gostaria que vocês fizessem isso junto comigo, tá, pessoal? Vocês vão clicar no Octave Online, ele vai abrir algo assim para vocês. Primeiro ele dá uma mensagenzinha, depois ele demora, ele é um pouco lento, tá? Aguarde, está carregando. Ele carregou efetivamente aqui o Octave. O que eu falei? Talvez para vocês dê algumas mensagens e também o seguinte aqui, para vocês podem selecionar, inclusive, aqui a linguagem que vocês querem, inglês ou espanhol, tá certo? E para mim, eu já entrei direto na minha conta. Se vocês não têm uma conta, evidentemente, vocês vão ter que se cadastrar. Eu sugiro que vocês usem a própria conta do Google para entrar. Então, vocês botam a senha de vocês lá. Eu, por exemplo, o meu é sausen@unijuí.br. Vocês é alguma coisa, sou unijuí.br. Botam ali, autenticam pelo Google e entram. No momento em que você entrar, você vai cair numa tela muito próximo a isso. Porque a gente disse que o Octave ou o MATLAB, ele tem 3 grandes telas aqui. A primeira tela que a gente vai brincar e vai trabalhar, a gente fez isso na última aula, mas como já fazem 14 dias, né, semana passada teve o Salão do Conhecimento, a gente vai resgatar desde o início. Vai ser a parte de command aqui, Octave Command Prompt, certo? A gente dá comandos aqui.
Um deles aqui é o CLC, que simplesmente limpa a tela. Depois eu vou mostrando isso para vocês. Mas ao centro aqui, à esquerda, onde está meu mouse, vai aparecer o que seria o editor de texto. Por enquanto, só está com as dicas aqui para vocês. Se vocês vierem aqui na esquerda, eu já tenho na minha conta Sausen aqui vários programas que eu fiz. Os programas todos eles são .m. Possivelmente para vocês vai ter alguma coisa só assim, ó, MyScript. Estão vendo o mousezinho aqui, ó, MyScript.m. Esse MyScript, vocês clicam nele aqui na esquerda, ele vai abrir tipo um editor de texto aqui para vocês. Ele vai estar em branco. Todo mundo se achou até então, pessoal? Conseguiram acessar o Octave, conseguiram dar o login, conseguiram ver esse MyScript? Vocês têm que me dar um feedback. Professor, Oi. eu já loguei, só eu ainda não cheguei no MyScript. Como é que o senhor foi lá? Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar uma conta do zero, que eu também não sei o que aparece para vocês, né? Daí eu posso simular. Primeira coisa, apareceu isso aqui para vocês, eu acredito, né? Sim, aham. Aí eu fui em Sign with Google. Daí ele, tipo, não pediu para eu criar nada, sabe? Ele só entrou direto. Tá. O ideal seria vocês entrarem com uma conta, e já vou explicar, porque senão tudo que vocês fizerem aqui, pessoal, vai sumir. Não vai estar guardado, porque não vai estar vinculado a nenhuma conta. Então, vocês vêm aqui nesse menuzinho aqui e entrem com o Google, tá? No momento que tu clicar para entrar com o Google, ele vai te dar as opções de contas que vocês têm. No meu caso, eu tenho duas, a Sausen da Unijuí, né, que é uma conta do Google, e Paulo Sausen Gmail, tá certo? Vocês podem entrar com qualquer uma das contas que vocês quiserem. Eu vou entrar até com o Paulo Sausen, deixa eu ver se está vazio aqui, porque a do Sausen já está cheia aqui. Entrei, pronto. Isso, para vocês aqui deve aparecer isso aqui, ó. Essa conta eu nunca tinha usado. Então, como acho que quem me falou antes que não tinha visto, Maurício, não tem o MyScript, tá? Beleza. Então, vamos criar depois um. Então, vocês devem ter uma conta muito próximo a essa aqui, correto? Eu vou trabalhar com essa. Alguém não conseguiu chegar até aqui e logar com sua conta do Google e ficar com uma tela muito próxima disso? Me dá um retorno. A minha tá igual, só que ela é outra cor. Oi? A minha tá igual a do senhor, só que é outra cor. Tá, mas isso possivelmente é que eu uso um ambiente escuro aqui no Mac, talvez seja isso, tá? Então, não vai influenciar em nada para vocês. Tá ok? Ótimo. Maurício, depois a gente cria uma script, tá? Por enquanto, deixa quieto. O resto do pessoal, conseguiram chegar naquela tela? Posso continuar? Porque não adianta eu começar a dar comando para vocês começarem a programar e vocês não estarem lá. Eu consegui o MyScript. Tá. É só clicar no maisinho com a folhinha lá do lado que ele aparece. Isso que eu ia mostrar, depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É só vocês efetivamente criar aqui um novo script, né? Mas eu quero saber, todo mundo conseguiu chegar? Jefferson, Pedro, Dayana, estão aí? Sim. 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 Como é que é? Quer trocar um carro por um guarda-chuva? Sim. Não. Tá. E Jefferson, Pedro, vocês têm aí? Tem como dar? Sim, Ivan, sim. Felipe? Tá me ouvindo, né, professor? Sim, já. Beleza. Boa noite, professor. Cheguei agora, mas depois eu dou uma olhada no vídeo daí, da gravação. Tá, mas assim, Felipe, o ideal é tu tentar entrar no Octave, porque toda a nossa aula vai ser do Octave. Como a gente chega lá? Bota no Google, simplesmente procura. Vou mostrar aqui rapidinho, porque senão tu fica completamente solto, tu não vai conseguir. Octave online, vai dar um Enter. No primeiro link tu entra, tu vai cair numa página dessa forma aqui, ó. Quando tu entrar nesta página, tu vai vir aqui no menu no cantinho, deixa eu cair fora, vai cair nesta página aqui, ó, quando tu vier no Octave. Tu fecha isso aqui são tudo dicas, ó, isso aqui vocês podem simplesmente dar Enter, ele vai sumir, tá certo? Vocês vêm aqui no menuzinho e entra com a conta do Google, esse vermelhinho primeiro aqui, ó, Sign with Google, tá?
dá um clique, ele vai mostrar as contas que vocês têm no Google. Usa lá a conta do Sou Nijuí. Então, você clica, ele vai autenticar por esta conta, e a partir de agora vocês podem usar o Octave dentro de um contexto de uma conta de vocês. Tá ok? Beleza, vou continuar. Se vocês olharem os slides, primeiro de tudo aqui, ele coloca a interface do Octave, que deve estar em vermelho aqui, ó, tá? Agora, porque o fundo é a questão fundo claro, fundo escuro. E aqui nós vamos entrar tal e qual, pessoal, era o nosso primeiro exemplo. Só para lembrar o nosso primeiro exemplo, era aquele: deve ser criado um programa que efetue a leitura de 2 valores numéricos, faça a operação de soma entre os 2 valores e apresente o resultado obtido, tá certo? O velho conhecido. Entra com A, entra com B, soma A com B, atribui a X e mostra X. Aqui eu ainda coloquei as prompts do MATLAB para mostrar para vocês de forma proposital que vai ser a mesma coisa no Octave. A tela muda, mas a sintaxe dos comandos é igual. Antes de começar a programar propriamente dito, a gerar um ponto M, que nada mais é que uma união de vários comandos, eu sempre exemplifico para vocês o uso do command prompt, tá? Do Octave ou do MATLAB. O que é esse command prompt? Você pode visualizar o Octave como uma ferramenta, tipo uma prancheta eletrônica. Você pode fazer cálculos diretamente aqui na prompt. O que eu quero dizer com isso? Coisas do tipo assim, ó, 3 mais 7, vou dar um Enter, é igual a 10. É uma calculadora, uma prancheta eletrônica, tá? Eu não gerei variáveis nenhuma, eu botei 2 numéricos, um sinal aqui, e ele me devolve num ANS. Sempre quando eu não faço atribuição, tanto no Octave como no MATLAB, ele coloca o resultado da operação aqui da prompt na variável ANS, que é o acrônimo de answers, que é resposta em inglês. Como eu sei que tem o ANS 10, vocês vão aqui no ladinho, vocês estão vendo as variáveis. Tem uma variável chamada ANS. Quando eu clico nela, vai aparecer uma janelinha dizendo ANS igual a 10. Dou OK, volto para cá. Então ele cria variáveis? Cria. Eu posso fazer essa mesma operação, 3 mais 7, da seguinte forma. A igual a 3, dou um Enter. O A passou a ser 3. Olha aqui nas variáveis. A tem 3. Clico em cima dela para ver o conteúdo. Tem 3. Estão acompanhando? Posso fazer, continuando essa operação de 3 mais 7, eu poderia, então, fazer B igual a 7. Vocês estão vendo que quando eu dou B igual a 7, ele ecoa efetivamente na tela? Ó, B igual a 7, o comando que eu dei ecoou B igual a 7. Se eu tivesse feito B igual a 7, ponto e vírgula, ele não ecoa a saída na tela. Olha a diferença. O que ele fez? Ele só fez essa primeira parte e não mostrou que B é igual a 7. Mas ele atribuiu 7 a B. Como eu sei, clico aqui, vai dizer que o B tem 7. Mas é só assim que eu consigo ver, eu tenho que clicar aqui. Não, se tu botar B aqui, dá um Enter, ele vai dizer que o B é igual a 7. Se eu botar o A, ele vai me devolver que o A é igual a 3. Obviamente, se eu fizer assim, ó, o X vai ser igual a A mais B, o que vocês acham que vai aparecer na tela aí? Não vai aparecer nada, porque eu botei um ponto e vírgula no final, querem ver? Ele fez X recebeu A mais B. Agora, lá em X, tem 10, porque o A é 3, o B é 7, 3 mais 7 igual a 10, e mostrou lá. Mas eu quero ver o X. Do X, tem que fechar aqui, senão ele não funciona. Do X aqui, ele efetivamente vai me mostrar que X tem 10. Mas se eu não tivesse, e aqui eu estou dando seta para cima, pessoal, seta para cima eu estou passando todos os comandos anteriores, ó, bem rápido aqui. Se eu desse esse comando aqui, ó, eu vou fazer de novo o mesmo comando, não tem problema, porque o A ainda continua tendo 3, tá lá, ó, A3.
o B continua tendo 7, o X continua tendo 10, mas se eu fizer isso aqui, eu sobreponho 10 em cima de 10, vai ficar a mesma coisa. Só que eu não estou botando agora o ponto e vírgula, olha o que ele faz. Ele faz a... Opa, deixa eu dar o Enter. Ele faz a mesma operação, mas ele mostra X igual a 10. E, obviamente, que ficaram com as mesmas variáveis. Isso são as operações de entrada básica, clássicas. Então, vocês podem fazer operações matemáticas, vocês podem fazer atribuições de valores a variáveis e vocês podem fazer manipulações matemáticas, operações matemáticas entre variáveis, que a gente fez. Eu entrei com A, entrei com B, somei A em B e botei em X, que é justamente o probleminha que a gente tem que fazer, aquele clássico. Depois eu vou mostrar isso através de comandos, escrevendo programas.m. Mas ainda vamos estressar um pouquinho mais aqui as questões. Vocês viram que ele está empilhando e quando ele chegar lá no final, ele vai simplesmente fazer uma rolagem de tela. Só estou botando comandos aqui para ele mostrar para vocês que ele está rolando a tela aqui. Se eu quero limpar essa tela, tem o famoso, não é o Clear Screen, tá? É o CLC, é o acrônimo de Clear Screen. Então, efetivamente, um CLC, o que que faz? Limpa a tela. Limpa a tela, não limpa os valores de A, os valores de B, os valores de X, que estão, todas as minhas variáveis estão aqui. Ah, eu quero zerar o valor de X. Bom, se é zerar o valor de X, eu poderia fazer isso aqui, eu estou zerando. Ah, é. Não, mas eu quero apagar o valor, desculpa, de X não, de A, falei errado. Eu quero apagar o valor de A, eu quero que ele saia, ele deixe de existir. Eu tenho que dar um clear em A. Limpar a variável A. No momento em que eu der Enter, esse A vai sumir daqui. Ele demora um pouquinho, sumiu o A. Se eu botar A, ele vai me dizer erro. O A está indefinido. Na linha 1, coluna 1, tá? Porque, na verdade, aqui, linha 1, coluna 1. A indefinido, não existe A. O B está lá ainda. Agora, se eu dou um clear B, se foi o B também, ó. Só tem o X e o ANX. E se eu quero limpar todas as minhas variáveis, clear all, limpa todos. Aqui é inglês, gente, tá? Então, se alguém tem alguma dificuldade com inglês, vai aprender o inglesão básico aqui. Clear all vai limpar todas as minhas variáveis, certo? Pois bem, basicamente, desta parte aqui, são esses os comandos típicos de entrada de dados. Até aqui, tudo tranquilo? Opa, agora encheu a sala, hein? Pessoal, para quem chegou agora, a gente está indo lá no Octave. Quem não pegou o início da aula, eu estou gravando, mas também para não ficar, né, uma aula na natação, né, boiando, entro no Google, coloca Octave Online, clica no primeiro link que surgir, vai cair alguma coisa semelhante a esta janela, só acho que é vermelhinha, tá, que eu uso o fundo escuro. Tá? Vai aparecer possivelmente vermelho para vocês. Vocês clicam aqui com um login no Google, pegam a conta Google de vocês, dão Enter, vai pegar senha automático tudo do Google e vocês vão cair neste ambiente aqui. Ele precisa logar? Precisa, porque daí ele fica gravado aqui os programas de vocês. Se vocês não gravarem, tudo que tu fechar a sessão e voltar não vai existir. Se tu entra com uma conta, no meu caso aqui eu entro com a conta Paulo Sausen, ele vai ficar gravando nesse lugar. Tá ok? Até agora, galera, eu preciso do retorno de vocês aí. Hoje não tem ficar enganando ali, né, cara, só com a fotinho e dizendo que tá assistindo a aula. Tem que me falar, tá ok? Professor. Fala, Dayana. Já explica ali de volta que eu tive que dar uma saída, a questão onde fica salvo. Tá, e nós não salvamos nada ainda, tá? Não te preocupa. Só é fundamental que vocês entrem com um login, com uma conta, para ele salvar. Para entrar na conta, eu vou sair aqui e vou entrar de novo para mostrar para vocês. Quando vocês entram em octaveonline.net, lá no primeiro link do Google, vai cair no Welcome aqui de Octave, tá? Vocês simplesmente tiram isso aqui, uma mensagenzinha, venham até aqui, ó, e entram com Sign with Google, tá? Pode entrar com outros e-mails, pode criar uma, pode, mas eu prefiro que vocês usem a mesma conta de vocês da Unijuí, que já está pronta.
Quando vocês clicarem aqui, vai abrir efetivamente as contas de vocês. Eu estou usando essa do Gmail, poderiam usar a da Unijuí, que já está com todos os... Ele é um pouquinho lerdo, né, pessoal? Nós estamos limitados, é um software livre na web, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E ele vai cair numa conta, numa interface semelhante a essa. Tá legal? Posso continuar o baile? Eu estou partindo que sim, tá, pessoal? Então, vamos lá. A gente já mostrou para vocês o que seria o Octave Command Prompt, a prompt de comando deles, e a gente fez esse pseudo probleminha aqui, tá? Que era simplesmente entrar com uma variável A, entrar com uma variável B, somar A com B, botar em X e mostrar X. A gente fez exatamente, eu estou aqui na esquerda, eu sei que para vocês está pequenininho, mas vocês podem acompanhar lá pelo PowerPoint que eu deixei no Classroom. Agora, o que nós vamos fazer? Isso a gente está trabalhando no Command Windows. Aqui eu já botei de forma proposital a tela do MATLAB, mas os comandos são equivalentes. Não são não equivalentes, são iguais, tá? Aqui no Octave. Eu já havia falado isso no início. Agora nós vamos gerar um programinha que faz exatamente assim. Pede A para vocês, pega o valor de A. Pede B, pega o valor de B. Soma A com B, atribui a X e mostra o X. Aqui está o código dele, tá? Exatamente isso, meu primeiro exemplo. Como eu vou criar isso? Tem um maisinho aqui, aqui no canto superior esquerdo. Create Empty File. Cria um arquivo branco, vazio, tá? E eu dou um Enter, ele vai botar aqui o myscript.m, ou, se vocês quiserem, vocês podem dar OK, ele vai jogar o myscript aqui para a esquerda. Quer ver? Do OK, passa a ter um MyScript. Tu clica no MyScript aqui, ele já tem um Hello World aqui, tá? O que é isso? Isso é só um display para mostrar aqui, ó. Olá, mundo. Quer ver? Dou um rum nele aqui, ó. O que ele fez? Ele rodou o MyScript.m, que é este arquivinho aqui, ó, que eu acabei de criar, que ele já veio pronto, e deu um Olá, mundo. Se eu quero botar, evidentemente, aqui a questão do português, olá. Ele não acentua, isso aqui é um horror à acentuação, tá? Olá, mundo. Isso aqui é fundamental. Se tu rodar agora, pessoal, isso dá bastante erro e engano. Equívoco, não erro. Se tu rodar, ele vai rodar a versão anterior não salva, que era o Hello World. Agora, para vocês rodarem esta atual, eu tenho que salvar. Como eu sei que eu não salvei, estão vendo aqui ó, que eu fiz uma alteração, vocês não observaram, mas eu alterei, ele ficou sublinhado. Se eu dou um salvar aqui, que é um disquetezinho, ó, save file, ele não está mais sublinhado. Se eu venho aqui e coloco ponto, olha aqui, ó, ele sublinhou de novo, quer dizer que eu fiz alterações e não gravei. Então, sempre olham para cá, ele está sublinhado, eu não gravei. Gravei, rodei, ele mudou lá mundo 3 pontinhos. Pronto. Vocês já estão programando em Octave. Claro que isso aqui, o disp, é o comando de dar um display na tela. Mostrar na tela. Tá certo? Então, isso aqui qualquer MyScript vai fazer. Vamos fazer o seguinte agora. Eu não quero criar um MyScript. Eu quero criar um novo programa. O meu primeiro programa. Acho que eu chamei isso, né? Primeiro exemplo. Vou vir aqui, ó, mais... Daí aqui, sempre a extensão é .m. Eu deixei o .m, selecionei, e vou dar o nome de primeiro, e eu não enxergo, exemplo. Exemplo.m. Vou dar um OK, quando eu dou um OK, ele vai aparecer aqui na minha relação de arquivos. Por isso que vocês têm que entrar com uma conta, porque daí vocês caem fora, vão entrar aqui e vai estar todos os programinhas de vocês aqui. Depois eu ensino, vocês podem baixar isso, vocês podem trazer para a máquina, a mesma coisa que o Scratch, trazer para a máquina ou jogar para a web, tá? Depois a gente mostra como é que faz isso. Vamos se ater aqui no nosso primeiro. Vocês viram que ele ainda está com MyScript aqui. Se eu quero ir, eu acabei de criar o meu primeiro exemplo, e exemplo exclusivo foi escrito de forma errada ali, o exemplo. Meu primeiro exemplo, eu vou ter que clicar efetivamente nele. Eu clico, ele está com esse display. Vamos tirar esse display, já automaticamente, ó, ficou sublinhado ali. Então, eu vou começar a escrever este meu problema aqui, que se restringe ao quê? Vamos colocar aqui o nosso problema.
Percento, pessoal, é comentário. O que é comentário de um programa? Tu está comentando, ele não vai ser interpretado nem executado pelo compilador do Octave. O que tiver depois do percento, ele vai dizer que é um comentário e vai ser ignorado. E eu vou colocar aqui um comentário do que é o meu problema. Pedir 2 valores A e B, certo? Somar, vamos botar mais um enter aqui, mais uma linha, mais um percento, somar e colocar em X. E por último, mais um comentário, eu estou botando 100%, mostrar X. Nós vamos implementar essas 3 questões do nosso algoritmo genérico. Meu problema é pedir 2 valores para o usuário A e B, somar A e B, né? E colocar em X e mostrar X. Legal. Antes, eu quero usar aquele meu maravilhoso comando que eu pelo menos, sou meio neurótico com isso, né? Eu tenho que começar um programa, eu tenho que limpar a tela, né? Porque eu não gosto de que comece a pedir coisa com a tela suja, com a tela com resquícios de outras execução. Para limpar a tela, o comando é CLC. Aqui vocês podem dar ponto e vírgula ou não. Qual é a diferença, pessoal? Se você botar ponto e vírgula, esse comando não vai ecoar, mas ele vai limpar a tela. O que eu quero dizer com isso? Se tu bota um A aqui e não bota um ponto e vírgula, ele mostra o valor de A. Então, o ponto e vírgula vai simplesmente não mostrar na tela. Depois a gente dá uns exemplos mais clássicos para vocês quanto a isso, tá bom? Mas, por enquanto, vão me perguntar, eu boto ponto e vírgula ou não boto ponto e vírgula? Fica a critério de vocês. Pode botar, sabendo que sempre que tu bota, ele pode não ecoar uma saída, mas depois a gente deixa isso mais claro. Limpo a tela. Ah, eu quero comentar as salas em que eu sou esquecido, que esse CLC limpa a tela. Não tem problema. Botou o comando, bota 1% em qualquer ordem, a partir do percento ele vai dizer que é um comentário. Este comando limpa a tela. Joia. Depois o que está à direita do comentário. Tem que botar comentário? Não. Comentário é opcional. CLC limpa. Outra coisa que eu sou meio neurótico, eu digo que é neurótico mesmo, eu tenho esses esquemas. Limpa a tela e limpa as variáveis. Para limpar as variáveis, clear all. Tem que fazer isso? Não. Mas esse comando aqui limpa todas as variáveis do ambiente. Recordando, o que é as variáveis do ambiente? Se eu boto A igual a 9, ele vai começar a botar aqui as minhas variáveis. C igual a 90, ele vai começar a colocar aqui. No momento em que eu rodar esse programa aqui, que não faz absolutamente nada, a não ser limpar a tela e limpar as variáveis, vocês vão ver que ele vai limpar essa tela e vai limpar essas variáveis aqui, sumir com elas, tá? Como eu sei, rodar. Nunca rode quando ele está sublinhado, porque vocês não salvaram, ele vai rodar a versão anterior. Então, está sublinhado, salva antes, não está mais sublinhado, eu vou rodar. Rodou, o que ele fez? Limpou a tela e limpou o ambiente das variáveis. Só, porque eu só fiz esses 2 comandos aqui, o resto é tudo comentário. Beleza. Continuando o baile... Se aparecer alguma mensagem aí, alguém que tem áudio me avisa, tá? A mensagem no chat. Eu estou tocando o baile, tá? Continuando. Nosso problema é pedir agora a variável A e pedir a variável B. Para você pedir a variável A ou a variável B, tu vai atribuir ela a A. Aqui a gente fazia assim, ó. Ah, eu quero 3. A igual a 3. Está resolvido. Mas aqui eu não vou digitar 3, porque pode ser qualquer entrada. Eu vou pedir para o usuário digitar. Para mim pedir para o usuário digitar, eu tenho que dar algum comando. Esse comando está posto aqui, ó. A igual input, o que você quer escrever, e o que ele digitar, ele vai botar em A. Então, A igual input. Opa, perdão. Não é aqui, é aqui, ó. Estava com o mouse errado. A igual input entrada de dados. Input, abre parênteses, abre uma aspa simples e escreve o que tu quer que ecoe na tela. Entre com o valor de A. 2 pontos, fecha aspas e fecha parênteses. Ponto e vírgula, tá? O que ele vai pedir?
ele vai botar tudo que estiver entre aspas simples, vai ecoar aqui na tela. O que vocês digitarem a partir da prompt, ele vai jogar dentro da variável A. Vamos ver se isso é verdade? Está sublinhado, salvo, não está mais sublinhado, vou rodar. Entre com o valor de A e ficou com a prompt aqui. Exatamente isso. Ele ecoou, ele mostrou na tela exatamente o que está dentro das aspas. Se efetivamente aqui eu botar 3, ele vai botar aqui, ó, A e vai ter 3, quer ver? E vai acabar o programa, porque só tem uma linha. Então, ele jogou A, já apareceu a answers, né, a ANS aqui, isso sempre, é o default dele, tá, pessoal? E apareceu A, eu clico em A tem 3. É isso que o programa faz. Se eu rodar de novo, ele vai apagar isso aqui e vai pedir de novo. Vamos lá. Apagou e pediu de novo. O que ele vai fazer? Vai botar 4. Ele vai lá no A, vai botar 4. Pronto, está resolvido o meu problema. Mas esse não está resolvido todo. Eu só entrei com a variável A. Oi? Ele não apagou para mim. Pois é, ele deixou, ele tem esses bugzinhos. Agora, se eu dar um clear all aqui, ele apaga, ó. Ele é meio louquinho. Tá. Eu já notei também, eu só fiquei bem quietinho, você vai que ninguém note, né? Assim, ó, pessoal, e não é, ele tem alguns bugzinhos, tá? Ele deveria apagar, tá? Porque tá escrito aqui para vocês, tá certo? Realmente isso aqui. Mas tu deu um clear all aqui, agora ele faz. Possivelmente na segunda execução ele iria fazer isso, tá? Por que bug? Isso se chama bug. Bom, isso eu só pedi a questão, isso acontece no Octave, pessoal. A versão, como é web, às vezes ela tem alguns probleminhas, tá? De instabilidade, tá? Já me aconteceu assim, de ter que eu sair fora, fechar essa janela e entrar de novo, tá? Mas são casos, por isso que é importante sempre salvar, por isso é importante sempre estar logado, porque na próxima vez que tu entrar, ele vai carregar a última versão salva do programa. Continuando, até aqui a gente só pegou a variável A. Eu quero pegar agora o quê? A variável B, porque é pedir os dois valores. Obviamente, né, vocês vão fazer a mesma coisa para B. B igual a input, abre aspas, simples, entre, dá um enterzinho, tá? Enter com o valor de B, dois pontos, aspas simples, dá um espaçozinho, que daí ele fica tudo verde, se tem essa malandragemzinha, só dei uma barra, tá? Fecha, ponto e vírgula, enter. Agora ele vai me pedir A e B. Agora, quer ver? Eu vou rodar aqui. Me pediu o valor de A, 2. Ah, mas por que não pediu o valor de B? Porque eu não salvei. Você recorda que eu falei? Ó, tá sublinhado. Ele pegou a versão anterior, a minha digitação do comando B. Se eu dou RUM de novo, ele vai me pedir só A, porque ele não foi salvo. Vou salvar, ele não está mais sublinhado, vou rodar, ó, ele não apagou a ali, na segunda vez que tu roda. Agora ele vai me dar A, valor de B, porque eu salvei. E o que mais ele fez? Não fez mais nada, certo? Pois bem, agora eu já peguei o valor de A, já peguei o valor de B, o que falta aqui agora? Somar os dois e colocar em x. Bom, daí eu posso fazer essa operação direto aqui. X é igual a A mais B. Ponto e vírgula. Agora eu vou explicar o ponto e vírgula para vocês. Vou botar ponto e vírgula aqui e vou rodar. Salvar primeiro e vou dar o Enter. Vai me pedir o A, 2. Vai me pedir o B, 3. 2 mais 3, 5. Mas por que ele não apareceu? Porque o valor está em x. Eu não mandei mostrar x. X está aqui, ó. Clico em X, está o 5. Se eu não colocar o ponto e vírgula aqui, não façam isso. Isso não é uma programação elegante. Ele vai me mostrar o resultado, quer ver? Vou rodar. A2, B3, e ele botou X5. Mas por que, Salzinho? Porque eu não botei o ponto e vírgula, ele ecoou a variável X de saída. Ah, então daí assim está resolvido o meu problema, mas de forma muito tosca e grosseira, tá? O correto é tu botar o ponto e vírgula aqui e dar o famoso disp para dar o display lá efetivamente na minha prompt. Display do quê? Display de X. Daí sim tá bonitinho, tá? Porque se eu botar um comentário aqui, não botar o display como comentário. Já falei para vocês o que é comentário, ele ignora. Vou salvar, ele não vai me mostrar. Olha aqui, ó.
A2, B3 e parou a execução, porque foi A, foi B, jogou A, B em X, se eu entro em X, está lá o 5, mas ele não ecoou. Ele não ecoou por quê? O valor está escrito errado aqui. Como é que vocês não me chamaram a atenção? Valor. Por que ele não ecoou? Porque estava comentado o DISP, porque eu tinha posto o ponto e vírgula, não tinha como mostrar. Agora eu tiro o comentário e dou um DISP. Pode botar o ponto e vírgula no DISP? Esse tanto faz, né? Porque ele vai dar o display igual. Vou salvar, vou rodar, e finalmente o nosso maravilhoso programa de soma 2 mais 3 dá igual a 5. Ah, mas aí tá 5 ali, Salzi, mas tá muito feio isso aí. Ah, então tu quer fazer uma coisa mais bonitinha? Não tem problema. Eu não tenho como botar um display e um caractere junto. Ah, mas eu não tenho como compor? Tem, mas é fprintf, e a gente não vai trabalhar ainda com fprintf, mais tarde, tá? Senão eu dou muita informação para vocês. Eu poderia fazer assim, disp, a soma de A mais B ou é uma tristeza, fecha aspas, fecha coisa, ponto e vírgula, vamos ver se ele vai funcionar. Salvo, deixou de estar sublinhado, rodo. Então, 2 mais 3, a soma de A e B é 5. Ele vai dar numa outra linha, mas vocês podem dar display. Ou vocês podem dar display e escrever entre aspas, ele escreve o que está entre aspas, ou vocês mostram uma variável. Posso mostrar 2, 3 no display? Não funciona, tá? Eu acho que não funciona. Deixa eu só tirar do... A gente usa o fprintf para fazer isso. Deixa eu só ver se funciona, para não mentir para vocês. Depois funciona e eu me quebro. 2, 3... Não funciona. Deu certo. O que é isso aqui? Deu erro, tá? Inválido o tipo da variável. Não existe isso. Display é somente de uma variável ou através de aspas, o que tiver em aspas. E não posso combinar aspas e variáveis. Quem faz isso é o fprintf, depois eu vou mostrar para vocês. Até aqui, pessoal, conseguiram entender basicamente isso? Deixa eu ir para lá para enxergar vocês. Estão conseguindo acompanhar? Todo mundo conseguiu? Sim, professor. Sim. O resto da galera, sim? Mariana, Pedro, sim, beleza. Eu tenho que pedir para vocês, porque eu fico numa agonia aqui, eu não sei se estão me ouvindo, se não estão me ouvindo, se estão entendendo, se estão fazendo, tá? Bom, pessoal, isso é o basicão do basicão, tá? Que é básico no tocante a entrar no Octave, fazer o login no Octave. Por exemplo, agora, se eu simplesmente sair fora, eu salvei isso aqui, isso pode acontecer para vocês, caiu a minha conexão. Vou entrar no Octave de novo. Isso que vocês têm que ter essa percepção. Hoje a gente gasta bastante tempo nessa parte. Aonde está aqui efetivamente os meus scripts? Olha aqui, ele já entrou no meu primeiro exemplo e no MyScript, porque eu já estou logado aqui em Paulo Salles em Gmail. Ele fica com o último log de vocês. Nem pede para entrar, porque daí é o contexto do Chrome aqui, que ele sempre vai pegar. A mesma coisa que o Gmail. Ele já entra direto na tua conta, se tu dá salvar as senhas. Então, aqui vocês já entraram direto, já efetivamente com o MyScript, que é só o lá o mundo, e o meu primeiro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui. Eu acho que tem uma... Deixa eu arrumar isso aqui. Não tem um rename aqui, só um pouquinho, pessoal. Download, rename. Primeiro exemplo, eu fico sempre olhando aquele erro ali. Primeiro exemplo, eu escrevi errado, já sabem fazer, tem um rename aqui, ó. Agora está o primeiro exemplo, correto. Certo, pessoal? Beleza. Quero criar um novo, dá um mais aqui, ele vai me dar, sempre ele dá um MyScript, tá? Vocês têm que trocar. Vocês podem botar aqui, sei lá, teste 1, 2, 3, ponto .m. É sempre ponto .m as extensões, senão ele não executa. Gerou o teste 1.3 e ele dá já o display de Olá Mundo, é o default dele. Quando tu cria qualquer arquivo ponto .m, ele vai te fazer isso. Tá ok? Eu não quero mais efetivamente ele, é só vocês efetivamente vir aqui e deletar. Querem deletar o teste 1, 2, 3? Ok, quero deletar. Joia. Eu quero levantar isso, levar isso para a máquina. Isso a gente vai fazer hoje. Eu vou mandar vocês escrever um programinha .m e postar lá para validar a presença de vocês hoje.
Hoje eu vou ser ruim, tá? Para vocês ganharem a presença, vocês têm que botar um arquivo.m lá, qualquer um dos exercícios de hoje. Se querem fazer isso, deixa eu passar o mouse aqui. Aqui é para vocês fazerem upload do arquivo, tá? O que é upload aqui? É você jogar para cá, do teu computador. Para você baixar... Onde é que eu baixar aqui? Refresh... Não, para upload, se eu largar aqui agora, como é que eu faço para baixar? Tem que abrir um, professor, daí aparece aí. Eu acho que sim, tem que abrir, daí ele aparece, né? Aqui, ó, deve ser. Download file, viu? Tá, isso aí, obviamente. Boa, obrigado. Tu tem que clicar, abrir ele, senão tu não tem, e daí vem aqui, ó, deixa o mouse um pouquinho, download file. Tu vai clicar, ele vai baixar aqui, ó, já baixou aqui na esquerda, pessoal. Primeiro exemplo. No meu caso, aqui ele sempre bota na pasta de download, daí cada um de vocês tem um esquema lá, no Windows de vocês, possivelmente vai estar na página, downloads também no Windows, né? Tá aqui meu primeiro exemplo, ó. Tá na minha máquina local agora. Eu posso abrir ela aqui para vocês, deixa eu pegar aqui no sublinho por enquanto. Vou abrir no editor de texto normal aqui, pessoal, só para mostrar para vocês. Que ele baixou exatamente o programa que a gente já havia dito lá. E se eu quero executar, se tu tiver o Octave na tua máquina local, é só tu carregar. Se tu tiver um MATLAB na tua máquina, é só tu carregar esse .m, ele vai executar da mesma forma, tá certo? Ou fazer o processo oposto. Eu só vou trocar de nome aqui. Esse primeiro exemplo, eu vou botar o primeiro exemplo... 2, tá? Underline 2. Eu só renomeei ele. E vou simplesmente jogar, ó. Eu posso fazer isso aqui, eu jogar para cá, drop file here. Ele simplesmente vai fazer o oposto, vai botar o programa para cá. Não sei por que ele veio com esse ponto aqui. Tá aqui o meu primeiro exemplo 2 e o meu primeiro exemplo lá. Até deixa eu deletar isso aqui, porque senão é tudo bobagem. Vou deletar o exemplo 2, ok. Tranquilo, pessoal? Então, o que a gente fez? A gente aprendeu a criar... efetivamente um .m, já criamos alguns comandos básicos de entrada de dado, de processamento de dado e de saída de dados, e agora o que eu quero que vocês tentem fazer? E eu vou ficar, evidentemente, eu acho que a gente vai usar aquela artimanha da sala de dúvidas de novo, tá? Qual é a sala de dúvidas, antes de eu explicar para vocês? Algoritmos, atividades, vocês vêm lá e eu vou abrir aqui mais um Meetzinho, eu cliquei aqui, ó, nesse Meet aqui, eu vou estar nesta sala aqui, ó. Deixa eu só inicializar. Fecho aqui a câmera e coisa, eu já vou entrar nessa sala para tirar dúvidas de vocês aqui. Vou copiar isto aqui, deixar no chatzinho, para quem quer, que não quer ir lá no Classroom pegar, basta clicar nesse linkzinho aqui que vocês vão lá na sala de dúvidas, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Se vocês seguirem aqui os slides, nós temos um segundo exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo também, tá? Desculpa, eu tinha esquecido que tinha um segundo exemplo, eu pensei que eu ia direto para os exercícios. Vamos fazer o segundo exemplo. Desenvolva a lógica, algoritmo genérico, diagrama de bloco e o programa em MATLAB para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência apresentando a medida da área calculada. Não precisam fazer todos os diagramas de bloco, tudo isso aqui, a gente está usando o mesmo slide, o mesmo problema quando a gente trabalhava no Scratch, tá? Aqui o algoritmo genérico é o quê? Para te calcular, então, a área, a fórmula é π vezes raio ao quadrado. Então, o que eu preciso? Eu preciso obter o meu raio, eu sei que o meu π vale 3,14159, e efetivamente aqui eu tenho que fazer o cálculo da área, que é A igual ao π vezes raio 2 vezes, ao quadrado, e mostrar a variável A. Vai ver que não tem muita diferença, pessoal. Efetivamente, meu Deus, o que eu fiz aqui? Copiei 3 vezes, que loucura. Vocês vão ver que não tem muita diferença no código, porque o código está exemplificado aqui, diferentemente do que a gente fez no Octave aqui nesse exemplo, porque tem uma entrada, tem um processamento, tem uma saída. Então, o que a gente vai fazer? A gente só mudou, ao invés de pedir, por exemplo, 2 valores, começar ele desde o zero.
dei um maisinho aqui, desculpa, passei rápido, pessoal, vou fazer de novo. Eu vim aqui no meu ambiente, eu vim aqui no meu mais, e vou dar o nome do segundo exemplo. Meu segundo exemplo é cálculo de área, né? Vou chamar área. Vou dar um OK, vou clicar nele, e ele vai só estar com o display, eu não quero dar um display imundo aqui, vou começar direto com o problema. Limpar a tela, limpar o ambiente das variáveis, clear all, pedir a minha primeira entrada de dados. A minha primeira entrada de dados está aqui na esquerda, ó, obter o valor, no caso, a variável R, porque eu estou calculando a área. Para me calcular a área, é a área vezes π vezes raio ao quadrado. Eu preciso entrar, então, com a variável R. Então, a primeira coisa, eu vou pegar o meu raio. Variável R é igual a input, abro aspas, entre com o valor de R. Daí, se tu quiser, ainda bota o raio, tá? 2 pontos, fecha duas aspas, não. Eu confundo, desculpa, pessoal, eu tenho um problema sério de falar colchetes e parênteses. Parênteses e ponto e vírgula. Com isso, eu entro com o valor de R. Depois de obter o valor de R, eu tenho que saber o valor de π. Vamos ver se ele tem a variável π? Tem. Por quê? Porque a variável π é uma variável interna do Octave. Então, eu não preciso pegar o π, eu já posso usar direto, olha aqui, ó, o π ele já me dá o 3.1416. É uma palavra reservada, tá certo? Então, eu nem preciso, mas eu poderia, caso vocês duvidem do π do Octave, que é uma variável, já uma constante, desculpa, interna dele, vocês poderiam fazer a mesma coisa e pedir o valor de π. Mas eu já sei que o π existe. Logo, se ele existe, eu posso ir para a terceira etapa, que é justamente o cálculo da área. Ah, mas eu não tenho a variável A. No momento em que você coloca... Opa, desculpa. A aqui e dá um igual, o Octave, o MATLAB, ele é mágico. Porque eu brinco que ele é mágico. Nas outras linguagens, vocês vão ter que definir essas variáveis. Vocês vão ter que tipificar elas. Vão ter que dizer de que tipo é essa variável. O MATLAB, o Octave, no momento que tu faz uma atribuição, ele já cria a variável para ti. Se tu joga um número, ela passa a ser um numérico. Se tu joga um número com vírgula, ele já passa a ser um real. Se tu coloca, entre aspas, um caractere, ela vai ser do tipo texto. Ele interpreta isso para ti. Em outras linguagens, pessoal, possivelmente vocês vão ter que fazer a definição dessas variáveis. Não é o caso aqui. Eu só estou explicando para vocês, para quem já tem uma noção de programação, já programou em alguma coisa, nas outras linguagens o mundo é diferente. Mas aqui, simplesmente, A igual, ele já criou a variável A e vai botar o que vocês colocarem na operação. Qual é a operação que eu tenho que fazer? É o π vezes raio ao quadrado. Π, a gente já sabe que ele se chama π, tanto que ele ficou ali, ó, em amarelinho, pode ver, ele não está em branco. Por que ele está em amarelinho? Porque ele é uma palavra reservada, efetivamente. Então, ele não é uma variável comum do tipo R, do tipo A que eu criei. Ele é uma constante que consta como 3.1415, aquela história toda. Então, a área vai ser π vezes raio vezes raio. Raio ao quadrado. Tá? Depois eu boto ele ao quadrado bonitinho, que tem outro comando. Ponto e vírgula para não ecoar isso na tela, porque senão, no momento em que ele calcula isso aqui, ele já vai mostrar aqui para nós. O ponto e vírgula vai inibir isso. Já fiz, então, obtive o R, já estabeleci quanto vale o π, porque já tem uma constante, já fiz o cálculo da área, eu só tenho que apresentar a área. Então, simplesmente, eu posso botar disp aqui, A, ponto e vírgula, está resolvido. Ah, Salzi, mas vamos botar aquela famosa introdução ali, vamos, disp, o valor da área, ele não acentua, vamos botar assim, licença, a área é, 2 pontos, aspas, fecha, ponto e vírgula, e dá o disp A. Vamos ver se funcionou? Ó, a área.m está sublinhado, porque eu não salvei, parou. Vamos rodar. E deu erro. Vamos ver o que deu erro? Erro. Ele está dizendo que na linha 6 tem um erro. Na linha 6 tem um erro. O que é? Estão vendo aqui, ó, pessoal, linha 6.
A linha 6 é esta, mas o erro que está acontecendo, tá vendo que eu deixei 2 aspas aqui, pessoal? Tem que ficar sempre em verde, tem uma aspa a mais. Eu venho aqui, ó, deleto, salvo e vou rodar de novo. Vamos ver? Pronto, saiu o erro. Como eu sei que saiu o erro? Ele pediu aqui, ó, entre com o valor DR. Sei lá, 3. Daí teria que calcular. Se é 3, ele vai fazer efetivamente 3,14 vezes 3 vezes 3 dá 28, é o valor da área, é 28. Pronto, está resolvido o meu segundo problema. Tranquilo, galera? Tudo quietinho. Bem, professor. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, vocês vão brincar um pouquinho, tá? Vocês têm 6 exercícios, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... 5 só, nem é 6, tá? Eu quero que vocês façam esses 5 exercícios aqui, exercício 1, 2, 3, o nome como vocês queiram, tá certo, pessoal? O quê? Eu já coloquei aqui, é o nosso velho conhecido, já coloquei a resolução dele aqui, pessoal, com os bloquinhos que a gente fez lá no Scratch. Por quê? Porque já dá uma ideia para vocês. Aqui é a conversão de Fahrenheit para Celsius, né? Então, quando clicado, pergunta em qual a temperatura a converter, espere. Daí, o que tu bota? A temperatura de Fahrenheit é a resposta, ou seja, tu coloca lá que tu quer converter de Fahrenheit, tu vai pegar, sei lá, 87. 87, depois ele vai botar na temperatura em Celsius, que é o quê? É o Fahrenheit vezes a menos 32 vezes 5 dividido por 9. Tá? Que é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius. E depois pense no Celsius, display no Celsius. Então, pensem nisso aqui. Se quiserem usar os blocos para organizar a lógica de vocês, isso vale para todos os problemas a seguir, tá certo? Todos eles são da mesma forma. Entrada, processamento, saída. Usa input, pega quantas variáveis forem necessárias, implementa a lógica do teu processamento, que nada mais é que uma operação matemática, e dá um display nessa tua saída. Depois que vocês tiverem um pouquinho desse domínio, eu mostro o que é o fprintf para te fazer saídas mais elaboradas aqui, tá certo? Por enquanto não vamos confundir, vamos deixar você só trabalhando com o ambiente e as instruções básicas, tá? Daí, obviamente, na outra aula a gente trabalha com desvio condicional, né? O que é o C, a condição, e depois a gente trabalha com laço. É isso, pessoal, daí acabou o semestre. Daí vocês fizeram a migração daquela programação do Octave para uma linguagem propriamente dita. Daí o céu é o limite. Daí com o Octave, com o MATLAB, vocês conseguem programar efetivamente qualquer problema que vocês possam querer resolver. Essa é um pouquinho da ideia. Essa é finalizar o algoritmo com uma implementação já programando. Agora a gente está programando. Porque antes eu tinha um problema, eu tinha uma solução algorítmica e usava blocos só para ver se a minha solução tinha coerência, tinha lógica, estava funcional, porque a partir de uma entrada eu tinha uma saída. Agora eu já estou jogando isso numa linguagem de programação, eu já gerei um ponto M, que é a extensão do Octave e do MATLAB. Tu pode executar efetivamente isso. Ok, galera? Tranquilo? Tudo certo? Pois bem, agora eu vou parar de gravar, até para disponibilizar, só dar um tempinho.